Olá, boa tarde, mais uma vez aqui, fazendo uma live voltada para a qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida de quem assiste. E eu tenho conseguido isso. Fabíola, seja bem-vinda. Estou começando nesse instante, atrasei um pouquinho hoje, estou começando nesse instante. Então o tema é um tema muito interessante, Lucinere, seja bem-vinda. É um tema muito forte, muito propício e muito interessante, né? Porque fala sobre o medo que muitos de nós temos de ser feliz, porque não consegue lidar com a perda da felicidade, o medo. Eu vou explicar isso melhor, vou aprofundar isso aqui, tá? Melhor, para todos nós entendermos. E Pedro, seja bem-vindo. Vou me apresentar primeiro para quem não me conhece ainda, porque muitas pessoas vão assistir esse vídeo depois, como tem sido. Então vou me apresentar. Meu nome é Sandra Rosenfeld, eu sou especialista em qualidade de vida, como escritora, com esses 2 livros publicados, né? O do sono, com tratamentos para quem tem problemas de sono, tratamentos alternativos. E o que é meditação, que está na 5ª edição. Eu sou palestrante, eu sou instrutora de meditação há mais de 15 anos, sou personal e executive coach profissional também, coach profissional há mais de 10 anos. Então, todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos e boa noite, boa tarde ainda, né? Se bem que eu não sei de onde ele está falando. Então, o que acontece? Eu vou falar, esse tema é um tema muito, muito importante. E eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, porque as minhas lives têm dado um retorno muito bacana para várias pessoas que me dão feedback depois, que tiveram insights, que repensaram, que fizeram mudanças, e esse é o intuito mesmo, é de melhorar a nossa vida. E hoje eu vou falar de o medo de sofrer impede a felicidade. Então, bom, primeiro lugar, por quê? Né? Por que isso? Por que que nós... Bom, então eu vou deixar claro primeiro... Lucinere, eu conheço Belém do Pará, tá? Já morei lá. E conheço a Bahia, mas nunca morei. Então, vamos lá. Morei quando era criança. O medo de sofrer... Bom, em primeiro lugar, é bom a gente deixar claro que a maioria das pessoas não tem essa consciência que tem medo que pelo medo de sofrer impedem a própria felicidade. A maioria não tem, tá? Eles percebem que a vida não anda, que tem perdas, que os relacionamentos não estão dando certo, que não consegue o trabalho que quer, ou quando consegue perde, mas não tem muita noção do que está acontecendo. Por quê? Porque falta autoconhecimento. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é o mais... Carlos, seja bem-vindo. Autoconhecimento é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Porque a gente só muda, só temos condições de mudar aquilo que a gente reconhece. Se a gente não reconhece, por mais que a nossa vida não esteja boa, a gente não vai mudar. E muitas pessoas vão passar pela vida tendo problemas, dificuldades. Lili, não, Leila, seja bem-vinda. Tendo dificuldades, as coisas não dando certo e não vão conseguir melhorar. Infelizmente, algumas pessoas vão envelhecer e vão morrer assim. Ah, Lili, querida, vão morrer assim. Outras pessoas não. Às vezes a pessoa vai buscar o autoconhecimento não sabendo exatamente nem por quê, que é aquele motivo correto, aquele motivo ali. Não, às vezes a pessoa não sabe nem por quê. Mas a pessoa... Ah, claro, Lili, lógico. Neila, seja bem-vinda. Mas a pessoa não tem uma noção. Estou começando agora, tá? Vai ficar gravado, porque eu sei que esse horário é um horário difícil e depois muitas pessoas assistem. Então, as pessoas às vezes começam um trabalho de autoconhecimento justamente por quê? Porque percebem que a vida não está boa. Chega a um ponto de estar em tanto sofrimento, tantas perdas, que dão uma parada e falam assim, peraí, eu tenho que buscar ajuda. Deixa eu ver como é que eu consigo melhorar isso. Deixa eu ver como é que eu posso ser feliz. Eu não estou feliz.
eu destruo a minha felicidade, eu não consigo ser feliz. Então isso já é um passo, tá? A maioria de nós, nós nos autossabotamos em alguns aspectos. Mas muitas pessoas se autossabotam com medo de sofrer e aí impedem a felicidade. Geralmente o medo de sofrer tem a ver com o quê? Com a perda. De você conquistar, de você ter alguma coisa e depois você perder aquilo. E geralmente vem de onde? Da infância. Da infância. Muito difícil a gente, adultos, ter um trauma. Existem sim traumas, tá? No adulto, que também vai atrapalhar e vai precisar fazer tratamento para se recuperar e conseguir continuar tocando a vida. Mas essas autossabotagens nossas normalmente vêm da infância. Não é da idade adulta. Porque quando a gente chega na idade adulta, dependendo de como foi a nossa infância, nós já temos algumas ferramentas que nos ajudam a lidar com as situações difíceis, a superar, a transitar, a resolver. Mas, dependendo do que aconteceu na nossa infância, fica muito difícil. Por quê? Porque nós temos botões, que eu chamo de botões mal resolvidos, que vêm lá da infância, e determinadas situações ou pessoas acabam tocando aquele botão ali. E aí vem à tona um monte de situações, um monte de coisas mal resolvidas. Só que a maioria de nós não sabe que aquele botão tem a ver que está sendo apertado. Não sabe. Então tem autossabotagem, tem falas impulsivas, tem, como é que se fala, atitudes impulsivas. Então eu escrevi aqui algumas coisas para a gente poder ter seguir uma linha de raciocínio, tá? Sempre eu faço isso nas minhas lives. Então, primeira coisa que a gente se sabota, chama-se autossabotagem. A gente se sabota e acaba tendo perdas significativas na nossa vida. O que acontece? A pessoa que tem medo de sofrer e, consequentemente, atrapalha a felicidade, como é que ela faz isso? Ela impede chances de se realizar, de ser próspero, tá? De prosperidade na vida dela. É um ciclo repetitivo e destrutivo nos relacionamentos, na vida profissional e financeiramente. São aquelas pessoas, isso a gente consegue muito ver no outro e às vezes a gente não vê em nós mesmos, porque é muito mais difícil nós reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas falhas, do que do outro. A do outro é sempre mais fácil a gente ver. Mas já é um ponto de olhar e falar assim, poxa, peraí, será que eu também não tenho isso? Será que eu também não sou assim? São, por exemplo, aquelas pessoas que constroem e destroem. Constroem e destroem. Constroem profissionalmente, se constroem às vezes até empresas, tá? Eu conheço pessoas que toda hora, todo momento, eles estão construindo alguma coisa profissionalmente, como empresários, como empreendedores, e em seguida destroem. E aí recomeça tudo de novo, e em seguida destroem, recomeça tudo de novo. E isso serve para tudo na nossa vida. Porque normalmente as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, elas não estão numa coisa só. Elas passam por várias situações nossas. Elas permeiam a nossa vida. Então, por isso que é um ciclo repetitivo e destrutivo nos relacionamentos, na vida profissional e na vida financeira. É aquela pessoa que começa a ganhar bem e aí se endivida totalmente. Aí paga as dívidas, volta a ganhar, se endivida de novo. Nunca tem uma vida financeira estável, tranquila, próspera. A mesma coisa são nos relacionamentos familiares e afetivos, tá? De amor também nos familiares. Como é que funciona isso? A pessoa faz sempre alguma coisa para afastar, para atrapalhar, no caso de relacionamento afetivo, amoroso. E familiar.
está sempre em constante briga na família, sempre desavenças, sempre desacordos, sempre está apontando os erros. E muitas vezes ela faz isso com os filhos. E aí a criança cresce como? Se autossabotando. Por exemplo, aquela criança que conquistou alguma coisa, né? Em seguida ela é desacreditada ou ela recebe uma punição por uma coisa mínima que fez. Isso é uma coisa constante, ela vai crescer com muito medo da felicidade. Por quê? Porque toda vez que ela tem algum ganho na vida dela, imediatamente ela tem uma perda. E a criança não tem como elaborar isso. Isso fica registrado dentro dela. Quando é registrado é muito sério, é muito grave, porque se você não resolve isso na adolescência e na sua fase início adulta, você leva para a vida toda. Tá? Então, a pessoa tem os medos dos riscos, das perdas e também de não saber lidar com o sucesso. Às vezes a pessoa também desacredita em si, né? Tem uma autoestima baixa, vem também lá da infância, né? Eu já fiz uma live aqui sobre isso. Vem também lá da infância. O que acontece? A pessoa não acredita nela. Então ela tem tanto medo de não saber lidar com aquilo, de não ser suficiente, por exemplo, para uma determinada pessoa, ou não ser suficiente para ocupar um determinado cargo. E aí o que ela faz? Boicota. Porque tem medo de não ser suficiente, de sofrer a perda, né? Ou de sofrer uma discriminação, ou de sofrer uma humilhação. Tá? É uma coisa tão incrível a autossabotagem, é uma coisa tão forte, né? Que tem pessoas que adoecem. Literalmente adoecem, ficam com febre, pegam resfriado, porque o sistema imunológico fica tão frágil em determinadas situações e a pessoa tem tanto medo que realmente ela adoece. Às vezes na véspera de uma reunião importante, ou de uma entrevista, ou de um encontro, a pessoa estraga aquilo. E fora as atitudes, né, que a pessoa tem. Às vezes a pessoa não adoece, mas tem atitudes e falas impulsivas, sem controle, e que realmente acabam trazendo transtorno para a pessoa. E geralmente a pessoa assim, ela também acaba atrapalhando o outro, machucando o outro, né? Então a pessoa age inconscientemente, porque não tem autoconhecimento. E é o que eu falei antes, muitas vezes é você, Roberto. Então tem que tomar cuidado, tá na hora de realmente começar a rever isso. E é muito bacana que você consiga ver isso, né? Porque a maioria das pessoas não veem, não reconhecem. Então fica muito difícil, que eu falei lá no início, você mudar o que você não reconhece, não vai mudar. Não tem como, né? Então, a pessoa age inconscientemente. Aí, eu queria citar aqui alguns livros. Eu li os dois. Eu vou citar dois que eu li que são bárbaros, que ajudam muito nesse processo. Um que é O Ciclo da Autossabotagem, de Stanley Rosner. O Ciclo da Autossabotagem. Gente, anota aí, porque esse livro é importante. Esse livro fácil de ler, gostoso, fácil entre aspas, né? Monique também, olha só. Às vezes a gente precisa ouvir uma live assim para entender o que está acontecendo consigo, para dar os insights. Que eu falei que as minhas lives têm dado em muitas pessoas insight, né? A pessoa tem insight, né? Percebe o que está acontecendo com ela. E aí começa um processo de mudança. Então, o que acontece? Eu vou indicar dois livros. O Ciclo da Autossabotagem, acho que eu tenho mais um aqui que eu escrevi. O Ciclo da Autossabotagem, esse eu li. É muito bom. E O Inimigo no Meu Quarto, de Oran Yovel. É muito bom também. Quem é o inimigo? Nós mesmos, né? Eu vou ver se eu consigo escrever aqui depois, mas eu vou dizer O Ciclo da Autossabotagem, de Stanley, com Y no final, Rosner, tá? E O Inimigo no Meu Quarto é de Oran, com M no final, e Yovel, com 2 L's, tá? Mas se você colocar no Google, você vai encontrar rapidamente, tá? Os livros.
E aí tem uma frase aqui, tem um terapeuta e sexólogo argentino, que ele é chamado Bernardo, não sei ler o sobrenome dele, Stamatias, tá? Ele também é autor de um outro livro, esse eu não li, não conheço. É Autossabotagem, reconheça e mude as atitudes que você toma contra si mesmo, olha só. A editora é Academia de Inteligência. Ele diz o seguinte: a privação na infância pode se estender a conquistas mais relevantes. O que é a privação? Gente, privação é privação de afeto, privação de amor, privação de reconhecimento, tá? Quem não tem permissão para ser feliz, quando obtém algo positivo, imediatamente faz alguma coisa para perdê-lo. Se arruma um namorado, o trata mal para que ele vá embora. Se consegue um bom trabalho, não cumpre horário para justificar uma demissão, constata o terapeuta, né? Então, esse livro dele deve ser bom também, esse eu não conheço, tá? Então, o que é privação? Volto a falar, privação é tudo aquilo que você sofre na infância. Então, por exemplo, infelizmente, quando os nossos pais ou quem nos cria não tem também um nível de consciência bom, não tem um autoconhecimento bom, ele tende a repetir o que ele sofreu na infância. Porque a gente não repete só as coisas boas na nossa vida. Nós repetimos as ruins e o pior, inconscientemente. Às vezes a gente passa a vida inteira sem perceber que algumas coisas nossas negativas são pontos fracos nossos, são repetição que não nos pertencem. Não nos pertencem. Que a gente trouxe por conta dos exemplos e por conta do que também passaram para a gente, do que nós sofremos. E a gente repete aquilo. Então, o que é privação, né? Volto a dizer, privação na infância é tudo. É falta de reconhecimento, falta de carinho, falta de amor, falta de afeto, né? É falta de incentivo. Tudo isso atrapalha a nossa vida. E principalmente tem coisas que justamente quem nos cria, pais ou quem for, fazem sem percepção. Como, por exemplo, às vezes a criança começa toda vez, os pais às vezes fazem sem querer, toda vez que ela tem sucesso em alguma coisa, eles vão lá e fazem alguma coisa desmerecendo ela. Ou dão uma punição, não pelo sucesso que ela teve, por qualquer outra besteira que ela faz em seguida, qualquer coisa que eles acreditam que seja uma besteira. Porque com pais ainda tem isso, né? Muitos pais, infelizmente, por falta de autoconhecimento, eles agem de uma forma, é muito interessante isso, porque é o seguinte, eles podem castigar uma criança, depende de como eles estão sentindo naquele momento, e não pelo que a criança exatamente fez. Tanto é que a criança às vezes repete aquela atitude em outro momento e não é punida, porque de repente os pais estão bem, o pai, a mãe, quem está bem, está num momento bom, aquilo não incomoda. Mas quando os pais não estão bem, eles, às vezes, uma falha, que nem mas naquele momento irrita e eles têm uma atitude. A criança não entende nada disso, ela fica muito confusa. Ela só entende o seguinte, caramba, se eu faço isso, ela começa a ter essa percepção, né, inconsciente de quando ela tem um ganho, em seguida ela tem uma perda grave, que afeta muito a ela, e ela vai levar aquilo para a vida, tá? Então, o que a gente precisa fazer para modificar isso? A gente precisa reconhecer, analisar, acabar com crenças limitantes, tá? Entender que, às vezes, a felicidade seguida de punição durante a infância, que eu falei agora, pode estar atrapalhando ela até hoje, tá? Aqui diz assim, ele fala, né, que você conseguiu algo, mas teve tirado de si, né? Isso também, teve tirado de si, e isso destruiu a sua vitória. E agora você tem medo de sentir prazer de novo, porque a brutalidade deve chegar em seguida. Isso aí é uma frase de uma especialista, depois eu até escrevo o nome, que eu não escrevi aqui o nome dela, mas que tem tudo a ver. Depois eu tenho o artigo
e depois eu escrevo o nome dela quando eu for terminar, que eu for postar o vídeo, deixar ele gravado. Isso aqui é incrível, né? Você conseguiu algo, mas teve tirado de si. Não necessariamente você é tirado materialmente, objetivamente. Pode ser tirado com palavras, tirado com quando você deixa de fazer alguma coisa, por exemplo, se a criança recebeu um prêmio na escola e quando chega em casa ou quando alguém vai pegá-la na escola ou quando chega em casa ela chega feliz contando e as pessoas não dão a menor importância, nem a ouvem direito. Aquilo é como se tivesse tirado uma vitória dela, né? Então, é muito importante ter. Gente, isso é tão importante, tão sério, que tem até um nome. O medo de ser feliz tem um nome. É hedonofobia e querofobia, que é o medo de ser feliz. Que é o que eu estou falando. Na verdade, a pessoa tem medo de ser feliz porque tem medo de sofrer. Ela não tem medo, na verdade, da felicidade. Ela tem medo do que pode vir depois, da perda. Né? Isso aí que é muito assustador. Isso aí é que faz as pessoas ficarem com o pé atrás e evitarem determinadas coisas na vida, de evitarem sucesso, evitarem prosperidade. É muito fácil a gente perceber isso na vida profissional da pessoa, na vida financeira, que são os 3 pilares, vamos dizer, né? A vida profissional, a vida financeira e a vida amorosa. Porque muitas vezes a vida familiar a gente não sabe como é. Mesmo que nós sejamos amigos, mesmo que a gente tenha uma convivência, a gente não sabe de fato como é a vida familiar. Nem como foi na infância. Mas essa fica visível, né? Aquela pessoa que nunca para no emprego, aquela pessoa que está sempre faltando dinheiro, aquela pessoa que nunca para num relacionamento. Então fica fácil da gente ver, caramba, a gente fala assim, nossa, essa pessoa tem problema. Só que a gente não sabe, a gente acha, a própria pessoa às vezes acha que está com alguma dificuldade, ela tende normalmente a botar a culpa no outro, né? Não é dela. Tá? É a culpa no outro. Eu me endividei porque está tudo ficando muito caro, porque estou ganhando pouco. Eu não consegui aquele emprego porque o cara fez uma entrevista maluca, entrevista não sei o quê, ele não levou em conta o meu currículo, ele não levou, fez uma pergunta que não tinha nada a ver, né? Meus relacionamentos amorosos não dão certo, mas não é por minha culpa. Sempre que aparece para mim, eu tenho dedo podre, sempre escolho alguém que não tem nada a ver. Às vezes você escolhe mesmo alguém que não tem nada a ver, já propositadamente, para não dar certo. Só que você não reconhece isso. Porque os artigos todos sobre o medo de ser feliz, eles são muito claros em relação a isso. Os psiquiatras, os psicólogos, a maioria das pessoas não se reconhecem. Não sabem que tem esse medo. E, gente, enquanto você não reconhecer, você não vai curar. É igual uma doença. A gente só consegue começar a tratar, né? Às vezes você está se sentindo mal, tá? Não sei o que, não vai ao médico, aquilo vai aumentando. Quando você vai, que você reconhece, caramba, eu estou precisando de ajuda aqui. Aí você começa um tratamento. A mesma coisa acontece no nosso mundo emocional e psicológico. Né? Muitas vezes a gente precisa mesmo de ajuda. E não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha buscar algo que vai fazer você ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz. Saber transitar pelos imprevistos da vida, pelas situações estressantes, sem se perder nelas. E não afastar de você, né, não afastar da gente o que é bom, o que pode trazer felicidade, paz, sem medo. Tudo na vida é um risco, né? Tudo na vida é um risco. A gente, na verdade, não tem garantia de nada. Agora mesmo veio essa pandemia para provar isso. A gente não tem garantia de nada, mas a gente não pode se privar
das coisas boas na vida, se privar da prosperidade profissional, da prosperidade financeira, da prosperidade no amor, de um bom relacionamento familiar, porque tem medo. Porque a vida é um sopro, ela passa assim. Então, o que vale na vida que não seja os nossos bons momentos que a gente tem? Que não seja a gente ser feliz e poder fazer o outro feliz, né? Então, a felicidade, na verdade, é uma conquista nossa. A felicidade, ela não cai do céu, gente. Não cai. A gente precisa buscar ser feliz. Tem pessoas que já nascem realmente, isso é comprovado por pesquisa, ela já nasce, eu não me lembro agora a porcentagem, mas ela parece que já nasce com 40% de possibilidade de ser feliz. Por quê? Porque ela já nasce assim, ela já vê a vida de outra forma, ela já tem uma coisa dentro dela para superar os obstáculos, para encarar de outra forma. Os outros 60% restante, aí vem uma parte que eu não tenho aqui certo, mas depois também posso colocar essa pesquisa para vocês. Uma parte vem do meio em que você vive e a outra parte, quer dizer, uma parte é genética, uma parte vem do meio que você vive, mas a maior parte ela é conquistada por você. Eu acho que não é nem 40% a que você vem. Você vem com uma parte genética, uma parte no meio em que você vive e a outra você conquista. Você busca ser feliz com seus pensamentos, lembrando sempre que pensamento gera sentimento, emoção que gera ação. Não existe pensamento sem uma emoção junto. Vocês podem fazer esse teste aí agora. Se vocês forem lembrar de alguma coisa do passado, ou vocês vão ter um sentimento até bom de nostalgia, ou vocês, se alguma coisa que chateou vocês, vocês vão ter mágoa, ressentimento, frustração, né? E se for o pensamento estiver no futuro, é muito normal que você tenha ansiedade e medo. Porque o futuro é sempre um ponto de interrogação. Então, escolher o que a gente pensa e ter consciência dos nossos pensamentos é essencial para encontrar a felicidade, né? Então, são pensamentos, são atitudes, forma de ver a si mesmo, uma autoestima elevada, é o reconhecimento de si e do outro. Isso a gente só consegue através de autoconhecimento. E como é que a gente consegue autoconhecimento? Eu sempre tenho falado aqui nas minhas lives. O autoconhecimento você pode conseguir através de leituras, que vão te dando insights, e você vai percebendo, como aqui o Roberto falou, a Monique falou, eu tenho isso. E isso aí eu tô me sentindo, tô percebendo que eu sou assim. Foi um insight. A partir daí você pode começar um processo de mudança. Então, a leitura, as terapias com psicólogo, tá? Ou terapias alternativas, terapias complementares, a meditação. Eu trabalho com meditação há mais de 15 anos. A meditação é uma ferramenta extremamente transformadora. Por quê? Porque ela é autoconhecimento puro. Autoconhecimento puro. O coaching, não estou falando isso porque eu sou coach, porque eu sou instrutora de meditação, estou falando isso porque é verdade. Você pode buscar fazer meditação com outra pessoa, fazer coaching com outra pessoa, não precisa ser comigo. Mas você tem que buscar alguma coisa na sua vida que te leve a autoconhecimento, para que realmente você possa transformar e realmente ser feliz. Porque a felicidade, ela é uma conquista nossa. Então, se você tem medo de ser feliz,
você pode não ter essa consciência, eu tenho medo de ser feliz, que bobagem isso, mas aí começa a olhar para a sua vida, e peraí, caramba, realmente, né? Meus relacionamentos não têm dado certo, será realmente as outras pessoas, os outros meus pares que estão sempre errados? Não é possível, né? Você tem que trazer, é muito importante isso, trazer a responsabilidade para si. Isso é fundamental, trazer a responsabilidade para si. Porque a partir daí também você consegue ter um processo de mudança. Então, eu queria encerrar hoje dizendo isso, tá? Eu vou colocar depois os nomes dos livros lá com os autores, tá? Vou colocar o nome da psicóloga que eu li essa última parágrafo dela. E vou colocar também a porcentagem da felicidade, como é que ela é em cada pessoa, né, no ser humano. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, pode começar a fazer, porque eu estou encerrando aqui agora, não tem necessidade de ser mais longa, não gosto de lives tão longas, né? E eu queria encerrar com isso, né? A felicidade é uma conquista nossa, é uma conquista de cada um. Ela não cai do céu e ela não é de fora para dentro, não existe isso. Você pode ter alegrias de fora para dentro, mas a felicidade, se você não tiver ela dentro de você, você não vai ser feliz. Sabe, se você não conquistar isso, não tiver ela dentro de você, você não vai ser feliz. Tá? Então, eu vou finalizar agora e fique à vontade, né? Eu vou colocar aqui mesmo, porque esse vídeo, Roberto, ele vai ficar gravado, porque a essa hora poucas pessoas conseguem participar, mas muitas pessoas assistem depois. Então eu vou colocar ali, tá? Ah, Fabiola, que bom, fico feliz, que bom, fico realmente feliz. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Se não se sentir à vontade para falar aqui, pode falar comigo no direct, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta, escrever. Geralmente a dúvida de um é dúvida dos outros, tá? Tanto de quem está presente aqui agora, como quem vai assistir depois. Então, se alguém quiser fazer, eu vou esperar um pouquinho, porque, como é escrito, nem todo mundo consegue, a escrita é interessante, demora para chegar aqui para mim. Vocês escrevem e levam uns segundos. Bom demais, desperta muitas emoções, é verdade, que bom. A ideia é essa mesmo, né? Despertar emoções, que vocês possam se crescer, né? Crescer cada vez mais para aproveitar o melhor que a vida tem para oferecer para gente. Obrigada, Roberto. Gostei muito, Sandrinha. Obrigada, minha querida. Monique, você é a Monique que estudou comigo no... Eu não estou conseguindo ver. A foto aqui parece tão pequenininha. Você aqui no Instagram é a Monique que estudou comigo no antigo ginásio? Linda. Ah, obrigada, transmitiu. A Fernanda Paula entrou. Olha, Fernanda, você vai precisar assistir depois, porque eu já encerrei a live, tá? Mas vai ficar gravada. Ah, Monique, meu amor. Gente, a Monique a gente estudou juntas. Aí ficamos anos sem nos vermos, estudamos, nós éramos muito amigas. É uma amizade, na verdade, que ficou tão forte que a gente se reencontrou há poucos anos atrás de novo. Ela agora está morando nos Estados Unidos, ela veio ao Brasil. E a gente se reencontrou, né, Monique? E aí parecia que não tinha terminado nada, né? Que nunca a gente se afastou, né? Foi muito bom. Roberto, eu tenho e-mail sim, é contato@sandrarosenfeld, meu nome e sobrenome, .com.br, tá? Isso que eu falei, nós somos muito amigas, né? Isso que eu disse, que a amizade, nós tínhamos uma amizade muito forte lá atrás, que se mantém até hoje, mesmo a gente tendo ficado afastado, foi muito interessante o nosso reencontro, né? Cheio de intimidade, como se nunca nós tivéssemos tido esse afastamento, né? E agora a gente se fala assim, né? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp.
E eu gosto muito da Monique. Então, isso, vai assistir, Fernanda, depois me conta, tá? Mas o meu e-mail é esse, Roberto, contato@sandrarosenfeld.com.br. Qualquer coisa me pede ali no direct que eu te passo, tá bom? Então, posso finalizar, gente? Então, vou finalizar, tá bom? Um beijo, obrigada, até semana que vem. Beijo.